Bom, esse foi o primeiro encontro que eu tive com a bancada federal, a reunião. Calma, gente. Bom, essa reunião foi uma reunião formal no sentido de que eu já deveria ter reunido com a bancada, mas, apesar de que nós temos diariamente, mais de uma vez por dia até, dialogado com o nosso líder na Câmara, que é o deputado Trípoli, colocando e discutindo todas as nossas opções. Mas ainda não tinha tido a oportunidade de ter uma conversa com a bancada como um todo, e eu procurei e o líder Trípoli organizou essa oportunidade. Primeiro objetivo, manter a bancada unida, e isso eu percebi com muita satisfação. A bancada está unida em torno do partido com duas preocupações básicas. A primeira é o Brasil. Nós precisamos atentar para a crise que o país passa e não tomar nenhuma atitude que venha agravar essa crise. Toda a nossa movimentação deve ser no início, no intuito de diminuir e resolver a crise para que o país tenha uma vida normal. Dentro dessa ideia de que o país tenha uma vida normal, sem desconhecer os gravíssimos, e eu repito e enfatizo, gravíssimos acontecimentos que estão na vida pública, no executivo, denúncias, gravações, etc., a levar, inclusive aqui na Câmara, uma vida normal para que o país não vá à deriva. Essa foi um consenso dentro da bancada. Segundo é que a Constituição é fundamental. Nós vamos nos apegar de todas as maneiras à letra da Constituição. A Constituição representa para nós um momento da redemocratização e a confirmação de uma vez por todas da democracia no Brasil, da democracia constitucional legal. E nós não vamos sair da Constituição sequer 1 milímetro. E a definição que qualquer que seja o movimento que nós venhamos a ter vai ser em conjunto com o partido. Não vai ser da Câmara, não vai ser do Senado, não vai ser dos governadores, dos prefeitos, da executiva, vai ser do partido. Então nós vamos intensificar as conversas cada vez mais, acompanhar hora a hora o desdobramento da crise, os problemas, e em cima desse acompanhamento, com muita responsabilidade e cautela. Nós temos toda a noção da nossa responsabilidade no dia de hoje, e nós não vamos fazer nenhuma coisa que não seja feita de repente, de uma maneira assodada, nem em cima de impulso. É essa a nossa posição. Hoje mesmo, enquanto nós estamos aqui reunidos, não deu para acompanhar tudo que está acontecendo lá fora, mas temos notícia de prédios incendiados, prédios depredados, o exército nas ruas. Então, é um momento de muita cautela, tem que ter entendimento, e nós não podemos ser os responsáveis por agravar essa falta de entendimento e esses extremismos que estão acontecendo no Brasil. Em resumo, é isso aí. Agora, como é que o senhor viu a convocação das Forças Armadas por parte do governo Michel Temer? O senhor considera como uma atitude normal? Olha, eu não posso dar uma resposta bem firme sobre isso, porque nós estávamos comentando aqui, e o Trípoli, que é mais velho do que eu, comentava comigo o seguinte, que nós somos de uma geração que cresceu, passou a adolescência. Você não passou isso, aqui tem os de cabelo branco, porque passamos a nossa adolescência em cima de um clima de exceção, da ditadura militar, da quebra da Constituição. Vivemos com euforia a redemocratização, a nova Constituinte.
E a questão da presença militar é sempre uma coisa que nos assusta. Então nós ficamos, quando lemos a notícia, se alguém nos deu a notícia, ficamos assustados, preocupados com isso. Mas, por outro lado, temos a informação que a polícia não estava dando conta do processo de depredação, de quebra-quebra. Nos mostraram aqui, eu não vi, vocês até poderiam nos informar, um prédio aparentemente incendiando, disseram que era do Ministério da Agricultura. Então, em último caso, na emergência, que não pode se tornar uma rotina, é fundamental, é necessário o Exército. Mas isso tem que ser bastante discutido com o próprio presidente. Os senhores chegaram a discutir um perfil de um possível candidato em caso de vacância? Não houve essa discussão. A nossa preocupação é o seguinte: estabilidade, calma, nada que venha afetar mais ainda o momento de tremenda fraqueza que as instituições brasileiras estão atravessando. Essa é a nossa preocupação. Nós não discutimos a substituição do presidente, discutimos bastante qual a posição e como o partido deve agir, que tem que ser em conjunto e em consenso. Qual o limite dessa espera, presidente? O limite dessa espera é o momento em que a gente tenha consolidado uma maneira de saber prever o dia seguinte. E o dia seguinte não é nome. O dia seguinte é a estabilidade, Constituição preservada, a democracia preservada e não se deixar levar por impulsos daquele momento. Mas existe alguma possibilidade de uma saída para essa crise que inclua o presidente Temer na presidência? Olha, nós vivemos um momento muito difícil. Agora, o diálogo com o presidente Temer, nós achamos que tem que ter. Até o momento foi a fase mais complicada no sentido de que os senhores verificaram uma divisão dentro do partido. Quando o deputado Pauli saiu lá fora, ele disse que os cabeças pretas, os deputados mais jovens, estavam mais propensos a apoiar um desembarque imediato do governo. Foi dito isso agora? Não, eu só se tinha alguma cabeça mais preta das que eu vi aqui, porque não foi esse. Eu lhe digo até com muita satisfação e apesar do que o Trípoli já tinha me avisado, foi unânime a posição cabeça preta, cabeça branca, louros, ruivos, morenas, que nós vamos ter uma unanimidade em qualquer movimento que nós vamos ter. E essa questão dos ministros é fundamental, inclusive dos ministros. Teve ontem um jantar na casa da senadora Cátia Abreu em que teria sido falado algumas questões relativas a um possível perfil. Não poderia ser do Judiciário, talvez fosse desejável que não fosse do Congresso Nacional, e inclusive falou-se da possibilidade de uma articulação entre os ex-presidentes da República. Você participou? Lula, etc. Não. Você chegou a saber disso? Não soube não. Eu acho o seguinte, eu vou dar um avanço. Eu ontem naquela reunião tumultuada da CAI, eu falei lá para as tantas que queria me despir da condição de presidente da CAI e ser por 30 segundos presidente do PSDB e disse para eles que estavam tão exaltados o seguinte: eu estou disposto ao diálogo, inclusive com vocês. Acho que o momento que nós estamos vivendo, o diálogo é fundamental. Que o mais grave que nós estamos vivendo é justamente a ausência de diálogo. As posições completamente radicais, intransigência, falta de tolerância com a posição dos outros e um grau de rancor e animosidade crescendo de uma maneira perigosa. E acho que se nós pudermos ser ativos em construir um diálogo que tenha unanimidade de torno de nada, mas de atravessar esse momento. E chegando em 18, obedecendo à Constituição, a população decide o que vai querer. Senador, retomando a pergunta do colega, o senhor acha que é possível superar essa crise
com o presidente Temer. A participação do diálogo dele é fundamental. Do diálogo com ele é fundamental. É um diálogo para uma transição, uma saída dele? Diálogo é diálogo, a gente não sai Mas não foi não- disso. Hoje o que nós aceitamos aqui, a conversa com a bancada, é mais no sentido de, exatamente, o presidente veio aqui para sentir a unanimidade da bancada. Ou seja, não há a menor possibilidade de termos aqui decisão que não seja a mesma. Mesmo que alguns tenham uma consideração um pouco mais avançada ou menos avançada, todos na decisão acompanharão a decisão do partido. O que é mais importante, que eu acho que é essa unidade do PSDB. Senador, o segundo ponto que o senhor frisou aí, respeito à Constituição, não afastar 1 milímetro da Constituição, significa que no caso da saída do presidente Temer, o Congresso é que tem que tocar essa sucessão? Neste caso, se o presidente Temer, por acaso, tivesse que sair, seria através de um processo constitucional. E a consequência disso seria apenas ler o livrinho e seguir o livrinho. Mas o senhor não defende a PEC que pretende alterar o livro para ter diretas já nesse momento? Neste momento, eu acho casuísmo. Se a gente, a toda crise que tiver, nós vamos ter muitas ainda. Fazer uma PEC mudando a Constituição. Nós temos uma democracia consolidada. Quando nós fizemos a Constituinte de 88, era a ideia de que nós teríamos instituições firmadas, consolidadas, e nós não podemos estar brincando de mudar a Constituição a cada crise em função de um determinado caso, de um determinado momento, de um determinado partido. Ok, eu preciso ir lá para a coisa. Assim, fica no governo, por enquanto, claramente é isso, né? O PSDB está no governo. O PSDB está no governo, a decisão é que nós ainda teríamos ainda conversa com os ministros para saber os sentimentos dele. O senhor aceitaria ser um eventual candidato? Eu sei que o senhor não discutiu, mas o nome do senhor é candidato. Em tese, Os jornalistas querem entender. em tese eu tenho um sítio lá, que é o lugar que eu mais gosto. Então, senta, por favor. É que eu tenho que ir para o Senado, para o plenário. É que essa pergunta é a pergunta que todo mundo quer fazer. O senhor... Por enquanto, meu sonho é ser prefeito de Pacuti, uma cidade lá no interior do Ceará, em cima da serra, tá bom? Quase um